o assessor de mercado ali, né, que estava aprontando, olhando assim, só para si, né? aí agora a gente vê isso com muito bons olhos. De novo, eu acho que essa transparência é muito importante, não só para o mercado como um todo, para o cliente principalmente, mas para separar o joio do trigo, né? E até para tirar de atuação aí os profissionais que assim, são... cara, a gente já viu coisas assim, né, esquisitas, né? Graças a Deus a gente não teve nenhum processo até hoje, nunca tivemos nenhuma multa de CVM, de banco, de nada, de corretora que a gente passou. Nas reclamações aí, entrar no Reclame Aqui, cara, tranquilo também, nada que a gente fez fora do padrão. Então, assim, cara, do nosso lado, eu tô muito tranquilo, né? Nem pode também. Porém, assim, eu acho que vai sim ter um efeito positivo, né? Como eu falei, um efeito positivo aí pro mercado. E quem sabe, né? Quem sabe a gente até ganha mais clientes com essa história, né? Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é a nova norma da CVM, a RCVM 179, que entrou em vigor agora dia 1º de novembro, e ela traz mais transparência para os clientes investidores em relação aos ganhos que são repassados aos assessores, aos escritórios. E está comigo hoje para falar aqui sobre esse assunto o CEO da Sacre, Hélio Ranieri. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Ângelo. Muito obrigado de novo pelo convite. Tema importante hoje, né? Um tema importante. E o Hélio que tem melhorado seu preço médio de participações aqui no nosso podcast. Vamos bater a meta. Tem uma meta aí de 20%. 20%, é isso aí. 20% de participações no ano, né? Meta anual. Cada 5 episódios tem que aparecer em um, né? Senão... Opa, e aí, lembrando que esse é o episódio 79º, né? Esses dias eu fui gravar aqui, eu não sabia falar 78. Aí eu falei, quase 80. Quase 80. 79º. Quase no 80º. Aquela engasgada. Antes de a gente entrar na pauta, deixa eu passar aqueles recadinhos de sempre. Além aqui do YouTube, esse episódio ele é veiculado nas principais plataformas de streaming para você ouvir ele no seu podcast preferido. E eu tenho acompanhado as métricas lá também nos apps de podcast, tá bem bacana a audiência também, viu, Hélio? Pô, legal, sinal que o pessoal gosta de ouvir enquanto caminha, enquanto faz aquela corridinha. E se você está assistindo aqui no YouTube da Sacre, é sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve e boleta o joinha, que é de graça, eu sempre peço aqui já logo no começo, porque eu garanto que o conteúdo vai ser muito bom, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser deixar pra gente aqui no próprio YouTube, fica à vontade. Se eu não souber, eu levo pro Hélio, pro time dele. E também nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos, com S no final. A gente tem perfil ativo nas principais redes sociais para você achar a gente por lá também. E vou pôr o link aqui, caso você queira abrir a sua conta no BTG Pactual, com assessoria da Sacre, que é transparente, inclusive nos ganhos e nas remunerações, né, Hélio? Nunca escondemos isso aqui, né? Perfeito, não. Vamos falar um pouquinho disso aí, né? Vamos lá, então. No detalhe. No detalhe. Pessoal, o que é a RCVM, Hélio 179? Quais as mudanças que ela traz para o investidor? A gente está gravando hoje 30 de outubro, mas ela passou a valer sexta-feira, 1 de novembro, né? 1º de novembro. Perfeito. O que é essa resolução, né? O pessoal apelidou carinhosamente, né, essa resolução, essa normativa aí da CVM, como resolução da transparência,
né? O nome ficou legal. Mas ela tem a ver com isso, né? Com a abertura, a transparência realmente das comissões, dos repasses, do que é pago não só para o assessor, mas também para o banco, né? Para o escritório, enfim. Então, Uhum. não é um negócio exclusivo para o agente autônomo, né? O agente autônomo é uma das cadeiras que vai sentir esse efeito, mas isso também foi aberto para todos os outros bancos, né? Corretoras que têm a distribuição, seja no canal do B2C, no B2B, seja no digital, enfim, todas as frentes ali, né? Então, assim, a partir de agora, a partir do dia 1º, os clientes vão ter um acesso à informação de quanto que é mais ou menos a receita gerada em cada produto, né? Isso antes tinha que ser meio que aberto individualmente, né? A gente já tinha uma boa prática de fazer isso, né? De informar o cliente quanto que era mais ou menos o nosso repasse, quanto que a gente ia ganhar com aquela operação. Mas agora o cliente vai poder clicar lá e ter mais ou menos a noção de quanto que vai ser o custo daquela operação, né? A gente já tinha essa prática, né, de falar que a assessoria ela é custo zero, mas na verdade o custo está embutido no produto, né? A gente sempre falou muito aqui, né, nos episódios, a assessoria de investimento não tem custo, a gente sempre falou isso, mas no sentido de não gerar uma recorrência, uma mensalidade, um boleto, né? Isso. E aí depois a gente fala um pouquinho do FII fixo, que é uma outra modalidade de remuneração também, que provavelmente alguns já trabalham assim. No BTG, na assessoria de investimentos, a gente está prevendo lá para o final do primeiro trimestre do ano que vem também ter essa possibilidade de remunerar o assessor, né, se o cliente optar pelo FII fixo ou pelo modelo tradicional, Comissionamento, né? que é o de comissionamento, que é o que a gente vem praticando até hoje. Tá, eu acho legal até a gente esclarecer, não está aqui na pauta, mas explica então, Hélio, para a gente como que funciona hoje o comissionamento e a questão do FII fixo. E é o cliente que escolhe, não é o escritório que acorda com o banco? Não, é o cliente que escolhe. Ele tem que aprovar, inclusive, lá, se ele quiser mudar, né, o modelo de comissão dele, ele vai ter que assinar um termo, né, tudo digital, lógico, mas ele vai ter que autorizar, né, fazer essa mudança. Então, assim, qual que é a diferença básica, né? Então, vamos pegar um produto de renda fixa, né? Tá, o mais básico. Mais basicão. Então, geralmente, o produto de renda fixa, a gente recebe, por exemplo, uma oferta pública, né, um título público, um crédito privado, ou um título público mesmo, né, a gente tem uma taxa que eu chamo de spread, né, que a gente recebe esse spread e daí tira da rentabilidade do cliente. Tá. No FII fixo, esse spread, parte dele é repassado para o cliente, que seria a parte proporcional à comissão do assessor, né, e a do banco continua com o banco, né, mas isso tudo vai ser informado. Então ele aumenta um pouquinho a rentabilidade dele, porém ele começa a pagar uma mensalidade pela assessoria, né? No fim do dia, cara, acaba saindo mais ou menos parecido. Tem que, dependendo do perfil do cliente, dependendo do perfil de consumo dele, né, de investimentos, pode ser que dê alguma alteração, né? Por exemplo, numa renda fixa de liquidez, cara, o spread nosso é beirando zero. Então a gente... Com CDB do BTG, então, de liquidez diária, um produto que é reserva de emergência. Exatamente. Precisa estar disponível. Exatamente. Praticamente não tem remuneração. Praticamente não ganha quase nada, ou muito pouco, né? No modelo de FII fixo, ele pagaria um percentual anual em cima daquele recurso. Então, assim, nesse caso, ele sairia perdendo. Sim. Porém, numa operação que é um spread um pouco maior, de títulos mais longos, né? Pode ser que o spread faça mais sentido ele estar no FII fixo. Então é o que eu falei, como a carteira não é uma coisa só, a carteira era meio misturada, né? Ela não é só produto de renda fixa a curto prazo, nem só produto de renda variável de longo prazo, acaba que fica num mix. Não é nem muito baunilha, nem muito pimenta? Então, assim, aí no final do dia pode ter diferenças. Mas aí vai depender do gosto do freguês, né? Então a gente vai de acordo com o que o cliente preferir. Aqui na Sacre a maioria é comissionamento, não? Pelo menos hoje, eu nunca ouvi falar hoje ainda é 100% comissionamento, porque o BTG não habilitou ainda a ferramenta de cobrar a mensalidade. Né? Essa previsão de cobrar mensalidade está para fevereiro do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem. Ainda não confirmado, né? Porque depende de tecnologia, é difícil, porque você tem que calcular a carteira do cliente todo dia, né, o volume que está alocado ali e fazer um prorata dia, ou seja, acumular uma taxinha diária para daí no final do mês integrar e fechar o
a cobrança da assessoria, né? Me parece Então- até um pouco mais complicado, né, Hélio? Assim, Cara- porque não é, por exemplo, estou te prestando um serviço, sei lá, né, um serviço de advogado e esse é o meu honorário. Honorário. Vamos acordar um honorário? Ah, é 1.000, é 1.500, é 2.000. Não dá para ser dessa forma. Tem que ser em cima de volume ou de Isso. alocação. Não, em cima de volume. Em daí. cima de Em volume. cima de volume. No FII fixo é em cima de volume. No de alocação é em cima de volume também, porém por produto, né? Então tem produto que remunera mais, tem produto Sim. que remunera menos. E aí que é a grande discussão, né? Porque tem produtos que remuneram mais, mas tem um prazo mais alongado, Tem um risco tem maior. menos liquidez, né? Tem risco maior. Uhum. E aí que o burburinho aí do mercado é que assim tinha conflito de interesse em operações, por exemplo, dessa daí. O grande vilão da história é o tal do COI. Já né? até... O tal do COI, E o COI realmente, assim, mas ele é um produto que fica 5 anos, 7 anos, dependendo do COI, fica travado, o cliente não sai, o assessor também não vê essa liquidez de novo. Então ele tem uma remuneração maior mesmo porque é um produto que vende uma vez só, né? Tá. E às vezes se der ruim, vende uma vez só mesmo, né? Se não for uma operação que deu um bom resultado para o cliente, muitos COIs performaram mal, né? Isso aí é o grande problema. Se todos os COIs tivessem rendido bem, não tinha problema, né? Uhum. Mas o problema é que teve muito COI mal emitido, com taxas pesadas mesmo, Tá. e aí acabou meio que queimando o mercado. Mas enfim, a grande questão é essa, né? Vai depender do mix da carteira. Qual que é melhor? Vai depender do perfil do cliente, do que ele prefere. Uhum. Não, eu prefiro que vocês trabalhem ativamente, né? Vai no modelo de corretagem. Tá. Beleza, vai na corretagem. Não, quero pagar uma mensalidade mais tranquilo, eu tenho um spreadzinho maior ali na rentabilidade, Uhum. né? Mas em compensação eu prefiro pagar todo mês. Tudo bem, também dá para fazer por aí. Né? A nossa intenção não é, de fato, direcionar o cliente para um lado ou para o outro. Acho que no final do dia faz pouca diferença para nós, né? Um modelo ou outro vai ser muito particular, né? Vai ser muito dependendo do perfil do cliente. Eu acredito que a gente, a partir desse momento, e aqui foi um parênteses que a gente está fazendo dentro do assunto RCVM, né? Uhum. Mas acredito que a gente já vai estar também à disposição para discutir isso com o cliente que queira rever, talvez, né? É que na verdade o cliente só vai poder rever dentro do BTG a partir de fevereiro do ano que tá? vem. O que vai acontecer? Isso, o que vai estar acontecendo é que a partir de novembro agora, o cliente que não tinha informação fácil agora vai ter. Isso já vai acontecer. Tá. Então ele pode questionar o assessor, mas isso já era uma prática nossa de quanto que é a remuneração desse produto? Eu não tenho problema nenhum em falar. Tá. Inclusive, nosso time, né? Eu oriento bem o time, não sei se todos fazem, lógico, né? Não consigo controlar toda a reunião que o cliente faz, o que o assessor faz com o cliente, mas a minha prática de quando eu visito o cliente, quando eu explico para ele, falo, cara, para mim tranquilo, ser transparente, informar a receita em cada produto, e inclusive eu explico por que aquela receita é um pouco maior, talvez, do que ele esperava, né? Porque assim, a gente gosta de trabalhar muito com produtos de liquidez, né? Então, se eu coloco o cliente num produto que, se ele precisar, ele não consegue vender depois, ele fica travado. Do meu lado também isso é ruim, do nosso lado como assessor, porque a partir do momento que o cliente não consegue vender um ativo dele, ele perde a liquidez. E a maioria dos nossos produtos, a gente só ganha na venda. Então, se, por exemplo, ele está com um bom momento de venda, mas ele não consegue vender porque não tem liquidez, a gente também deixa de ganhar, porque daí se ele vender e for para outro produto que está numa oportunidade melhor, ele gera receita para nós de novo, entendeu? Então esse giro assim mais rápido, vamos falar assim, ele não levar o título até o vencimento, é o que a gente tenta fazer. Então isso é bom para o cliente, porque a gente está buscando oportunidades que ele vai ter ganho, né? Mas ao mesmo tempo é bom para nós, porque a gente também vai girar mais, vai gerar mais receita. Tá? E acho que até vale pontuar também, né? Quando acredito, né? Nunca participei de uma reunião com o cliente, mas quando o assessor apresenta um produto e remuneração, taxa, risco, quando o cliente aceita como algo bom, sabe que ali já é líquido para ele, né? Independente do... Sim. Já está embutido ali, né? Tanto o spread do BTG, o que é repasse para escritório. Quando ele vê hoje a rentabilidade de contrata lá um título, já vem a rentabilidade. Essa rentabilidade já está descontada do spread, então já é o valor que ele não vai ter que pagar nada mais que aquilo, né? Quando eu comecei a pesquisar,
a RCVM, eu pensei justamente dessa É. forma. Eu falei, cara, Então, eu falei, vai ter muito gosto do cliente, porque, por exemplo, antes ele via lá a taxa, beleza, e não via a remuneração do assessor. E também não caía nenhum desconto na conta dele. uhum, Era aquela taxa, beleza. Agora ele pode ser, assim, se ele pegar o modelo de FII fixo, agora não, né? A partir de fevereiro. Se ele mudar para o modelo de FII fixo, ele vai ver uma taxa de rentabilidade um pouco maior, uhum, né, na carteira dele, porém no final do mês vai vir a cobrança. Então, assim, o que que é melhor, né? Depende. Se ele falar assim, ah, não, mas eu sei que a cobrança eu acordei aqui que é 1% ao ano e beleza. e vamos embora. Tá tranquilo, vamos embora. Ah, não, mas eu prefiro não ter cobrança, né? Que tem gente que tem esse perfil, não quer ver no final do mês uma taxinha ali, um boleto para ele pagar. Aí que eu falei, vai depender muito do cliente. Hoje eu fico muito tranquilo em falar isso, porque assim, hoje 60% da nossa receita vem de bolsa praticamente, Uhum, né? E na bolsa a nota de corretagem já está o custo da operação. sim. Então essa informação já está transparente, né? Então hoje, assim, mesmo que o assessor não falasse, o cliente tem acesso a essa informação. Nota de corretagem. Então, é nota de corretagem. Então, assim, vai abrir, mas da nossa carteira, da representatividade da nossa receita, vai ter ali 40% do que não era mostrado. Uhum. Mas não era mostrado, mas era falado, né? Então, enfim, Legal. assim, de todo jeito é bom, porque também vai abrir dos concorrentes, nos bancos, nas outras corretoras, né? E aí o cliente vai poder até comparar. Opa, pera lá, cara, no Uhum. BTG o pessoal estava cobrando menos aqui de mim, né? Então, ou até o contrário, né? Olha, pô, estão me cobrando menos lá, né? Aham. Ok, aí a gente conversa. Isso aí, o escritório, a gente, Sacre, não tem poder de definir isso, né? Ele vem virar direto do BTG, então, assim, se um cliente chegar e questionar e falar, pô, ele é um Por exemplo, oferta spread alto e tal. Não, oferta pública. Cara, oferta pública é a mesma taxa para todo mundo. Vai ser oferta no BTG, na XP, no Itaú, em qualquer Aham, outro qualquer emissor. qualquer emissor é o FII de Distribuidor. distribuição. Uhum. Então, na oferta pública, não tem como discutir, né? Já está definido lá na taxa da oferta. Isso não muda para o cliente. Na bolsa, já está divulgado, não tem corretagem. nada. Título público, a gente já pratica alguns descontos ali, né? Melhora a taxa um pouquinho do cliente, mas também é mais relevante para nós esse efeito do que para o cliente em si. Acaba que o efeito de melhoria para o cliente é muito pequeno, tá? A margem que a gente tem de negociação ali é muito estreita. Uhum. Então, assim, tem como mexer, mas, cara, é muito pouco, né? Não é uma prática nossa sair zerando corretagem, não, a gente trabalha de graça, né? Aham. Então, eu falo assim, o que muda, né? O cliente, de fato, vai enxergar ali Vai quanto conseguir que tá... ver, Exatamente. caso ele tenha ali curiosidade. Bacana. E aí a gente fala, formas de valores e remuneração. O que isso representa para o cliente, né? O que essas informações representam para o cliente? O que é legal o cliente Será saber... que vai ser mais o curioso Isso. ali, Elião, que vai não. querer ver, vai falar, deixa eu ver aqui. Cara, assim, acho que é importante. Eu acho que é uma resolução muito importante que a transparência é bom para todo mundo, né? Aham. A gente até tinha um projeto de abrir, né, a remuneração do nosso assessor para o cliente. Acabou não evoluindo por questões tecnológicas. Falei, cara, fazer um investimento desse que não vai ter um retorno tão relevante, né? Então Uhum. acabamos não avançando. Não gera dúvidas, né? Às vezes o cara, né, tipo, não vou captar mais, não vou gerar mais receita, é só um custo, né? Eu digo porque, ó, Era mais pela confiabilidade, assim, né? De falar Sim, assim, não, nós fomos exatamente. os primeiros a abrir essa questão de transparência. E tinham uma ideia nesse sentido. Aí, como o mercado falou que ia ter que abrir, a gente falou, então todo mundo vai ter que abrir mesmo, para que eu vou gastar dinheiro, montar uma ferramenta, né? Própria, né? Enfim, gastar com Software próprio dentro de casa. com HH, enfim. Enfim, mas aí voltando aqui no que eu estava falando, O que representa. o que é importante o cliente saber, que eu acho que hoje na comissão, né, as formas que a gente é remunerado, né, então, por exemplo, na renda fixa, tem um spread ou a taxa de distribuição, que é o FII de distribuição, né. Uhum. Quando é uma oferta pública, vem o FII lá, que quem está pagando, inclusive, é a empresa. Claro que ele está batendo da taxa que ele vai repassar para o cliente, né, a conversa, eu sei que volta para o mesmo lugar, né, mas quem está pagando a empresa, não é o cliente, né. Mas, enfim, mas se não tivesse que pagar o assessor, teria mais taxa para o cliente? Talvez sim, talvez não também, né? Talvez eles não repassariam. Não tem como saber. Provavelmente não repassaria, ficaria para a empresa, né? Então, tem esse FII e a gente recebe na entrada,
né? A gente recebe e depois, o título ficou 10 anos sem, né, sem o cara resgatar, alocado. A gente recebeu só na entrada. Nos fundos de investimento e previdência, que são o dinheiro fica acumulado, aí tem uma taxa de administração, ou seja, o fundo cobra essa taxa de administração do cliente. E ali também é medido, é parecido com o FIFIX, né? É medido diariamente a posição do cliente, cobrado uma taxa. Aí o fundo recebe lá, vamos supor, 1% no final do mês, no final do ano, né? Que é por cento ao ano. Ele calcula ali pro rata dia e mês a mês ele repassa uma parte para nós. Tá? Então isso é mensal, né? Então o cara colocou o recurso, eu não recebo na entrada, mas eu recebo mês a mês. Mas daí é bem menos, né? Eu recebo um pingadinho ali todo mês. Enquanto que na renda fixa eu recebo uma pancada maior na entrada e depois também fico sem receber nada. Muda esse modelo. Tá. E na parte de corretagem em bolsa conforme o cara vai negociando. Comprou, tem negociação, pagou, vendeu, tem negociação, pagou também a corretagem, tá? Então, esses que são os pontos que o cliente tem que saber e que agora, onde ele tinha informação clara, o que representa isso nessa... justamente, ele tinha acesso a essa informação de bolsa, que estava nítido ali, estava na nota de corretagem, então o cara não tinha nada escondido disso aí. E agora, nas outras frentes ali, ele vai ter acesso à informação de quanto que é cada taxa. Tá. Né? Na própria boleta ali, né? Não sei se a pergunta foi respondida certo, se você quiser fazer ou alinhar para um lado. Em termos assim, até te perguntei aqui, né? O que representa para o cliente? Eu vejo que representa segurança e transparência, né? É o que eu falei, isso, tá. E a confiança que a gente já perfeito. tem. Então, porque assim, vamos lá, o que representa para o cliente? Se o cliente tinha alguma desconfiança do assessor dele, agora ele vai ter acesso à informação. Sim. Né? Então, é que para nós isso como eu falei, eu já estou meio acostumado com esse assunto, então para nós não é tabu, né? A gente sempre alinhou mais ou menos em ser transparente. Mas pro mercado em si, e aí a gente, claro, não vou apontar dedo para ninguém, mas a gente sabe de histórias que acontecem de coisas esquisitas, né? Ou seja, o assessor que aloca fora do perfil do cliente, que bota num produto inadequado, não explica qual que é o prazo, não explica qual que é o vencimento, a própria taxa que ele vai receber. É aquela venda mal feita. Né? O conflito de interesse. Conflito de interesse. Explica essa questão aí. Onde que existiria o conflito de interesse? O assessor alocar o cliente em um produto que tem a ver com o perfil dele, mas que ele teria, exemplo, tá? Ele ganharia R$500 de comissão, ou ele pôr num produto que ele vai ganhar 3 mil de comissão. Isso. Seria isso. Exatamente, você falou o português claro. Então, assim... o conflito de interesse é isso. Exatamente. Beleza. Então, aí eu falo assim, qual que é o grande ponto dessa situação? Hoje, esse conflito de interesse vai estar exposto, né? Então, se o cara não explica bem o produto, não explica a remuneração, não explica a taxa, vencimento, não explica nada, cara, só fazia a aplicação sem informar o cliente... Hoje o cliente vai ter mais uma ferramenta na mão para se defender nesse sentido. Para ter uma auditoria. Para ter uma auditoria, Fala, cara, me explica melhor, por que essa taxa toda aqui de repasse, né? E, claro, eu falo assim, tem produtos que necessitam de uma taxa maior mesmo, porque o cara recebe uma vez só e nunca mais. Porém, né, o cliente, é o que eu falei, ele tem mais uma ferramenta agora para se defender desse mal profissional, vamos dizer assim, desse cara que não tem essa transparência, que não tem essa diligência de oferecer o produto correto, com perfil adequado. Tá. Então esse é um ponto, acho que o que representa, cara, agora o cliente tem uma ferramenta a mais para questionar o assessor dele. Cara, vai continuar tendo esse tipo de situação? Com certeza vai. Profissional ruim, com certeza não acaba. Vai. Então assim, profissional ruim pode ser, cara, na assessoria, no direito, na medicina, no marketing, na igreja, o padre bom e o padre ruim, cara, tem de tudo, no marketing, assim, cara, tem de tudo, né, tem em todo lugar. E menos no marketing da SAP. Mas eu falo assim, que o conflito de interesse, cara, tem em todo lugar, né, vamos pegar, por exemplo, um cirurgião plástico. Pô, tem cirurgião plástico que eu sei que cobra R$100 mil numa plástica, né, o outro cobra 5 mil, né, e o cara topa pagar 100 mil, por que o cara topa pagar 100 mil?
né? Porque aquele cara tem um renome, já tem um conhecimento, né? Faz um negócio bem feito, às vezes vende melhor, né? Ou tem o canto da sereia, né? Tem o canto da sereia, com certeza, né? O Então, cara, daí- às vezes, não, até 50 mil vai, mas 100 mil, cara, não, aí o cara já, fez o nariz lá do ator tal, foi para 200, né? Então, assim, cara, tudo isso influencia, né? O mercado é assim, né? Mas conflito de interesse existe em toda a área, né? O cara chega lá, eu chegar lá, o pessoal já me mandou fazer um botox aqui nesse meu risquinho aqui, mas não me perguntou, mas você se incomoda com isso? Eu falei, não, cara, eu quero mais mesmo que fique rachado aqui. Então, assim, o cara queria vender um botox pra mim, né? Tudo bem, faz parte, né? Olha, agora eu vou até... Não tá na pauta, tá, pessoal? E ali, eu sei que você é um cara tranquilo, mas se essa pergunta te deixar desconfortável, não se sinta obrigado a responder, que tá? não responde tudo. Mas é em prol da audiência e eu quero aproveitar aqui seu tempo de mercado, sua expertise e o alerta para o cliente. A partir de quanto ali ele tem que abrir o olho e falar, opa, tá alto ali, o que é uma taxa? Até você pode falar o que já... Sim. Que taxa, a maior taxa que você já viu e o que é Cara. aceitável e a partir daqui... Não, ó, assim, eu já rasgando o verbo aqui mesmo, né? Acho que não tem problema nenhum. De novo, vou pegar assim, a taxa de bolsa, acho que é aberta, né? Mas vou Corretagem. falar aqui, é 0,5% operado no que for operado via mesa. Via home broker, o cliente mesmo opera, não demanda serviço na gente, nada, é 4,50, né? R$4,50, não é 4,50% não. R$4,50 por ordem, isso. Se for via BTG, dependendo do ativo, é corretagem zero também. Se for via plataforma. Se for via plataforma, dependendo, é corretagem zero. E aí, se for via mesa, é 0,5% do volume. 0,5% do volume operado, tá? Esse é de bolsa. Uma renda fixa, bancária. Cara, se for com liquidez perto de zero, quase zero. E se for, aí conforme os prazos vão aumentando, é muito em relação ao prazo. Então, vamos por ali 0,2% ao ano. Então, o título de um ano vai dar 0,2% na entrada, né? A gente vai receber. A gente, o escritório, tá? Não é o assessor, não. Aí tem que pagar o governo, tem que pagar o assessor, fica uma parte... as contas... Cara, é muito pouco. Então, assim, um título de 5 anos, 0,2 vezes 5, 1%, tá? Então, é mais ou menos nessa faixa. Mas é até menos, cara. Não lembro de ter bancário a mais de 1%, não. Título público. O título público vai muito depender do duration, né? Quanto maior o prazo, de novo, tudo em relação ao prazo. O duration é a B60, que é a mais longa, mas é a que mais tem oportunidade também, tem mais volatilidade, onde tem mais ganho, né? Oportunidade de ganho. Para o cliente, não ganho de remuneração, não ganho de cliente, isso. Mas aí vai variar entre 1,50 e 2,2. Estou falando aqui, tá? Números que... E é 2,2, não é 2%. Tem um título com duration de 20 anos, cara, 2,2, tá vendo? É 0,1 por ano, né? É bem pouco, mas enfim, dá 2,2 na entrada. O cara ficou 6 meses, vendeu, beleza, né? Daqui a pouco a gente entra de novo, mas aí já é uma característica quase que de bolsa, né? O cara tá entrando, esperando, tá tradando renda curva fixa, de juros. Curva de juros, exatamente. Oferta pública, que é a emissão, né? A emissão também vai depender muito do ratio e do rating da empresa. Quanto mais arriscada a empresa, mais o prêmio que eles vão pagar. E quanto maior o prazo, também maior o prêmio, né? Então, a gente vê aí emissões a 0,6%, né? Que já, isso na cabeça, uma vez só, tá? Não é por 0,6% ao ano, não. 0,6% na entrada. Até 2, cara, assim, 2, uma empresa assim bem mais... Com rating bem baixo. Rating baixo, duration alto, mas em média... Talvez um título que a gente nem ofereceria aqui, né? Não, cara, eu falo, não é que a gente não ofereça, mas se o cliente, assim, se você for oferecer, você tem que explicar pro cara, esse é um papel mais apimentado, é um high yield, tem um risco, a taxa pro cliente vai estar maior também, lógico, né? Mas isso, assim... Tem que ter diligência, né, cara? Sim. Você tá entrando num negócio mais arriscado. Você topa, vai render mais, mas e aí? Tá dentro? Então, esse que é o ponto, esse que é o grande ponto. Mas, em média, eu vou falar assim, uma oferta pública vai pagar de 0,8 a 1,2. Essa é a média de receita nossa. Anual, né? Anual não.
Na entrada, na venda. Ah, tá, no Na total, venda. é. Se o cara ficar 10 anos com o papel, a gente mesma ganhou coisa. 1,2 só. Beleza. Agora, se o cara pegou e daqui um ano ele vendeu, deu 1,2 ao ano, Uhum. né? Tá. Então tem esses detalhezinhos. E no fundo, cara, fundo de investimento também, mesma regra. Fundo de renda fixa, 0,2. Fundo multimercado, 0,4. Fundo de ações, 0,6. Então é mais ou menos essa médiazinha aí que vai ter. Tá? Então, eu abri aqui o book para a turma. E aí, já vamos lá deixar acordado aqui, faltou pessoal. o COI, né? O COI. Tá, vamos lá, fala o COI, porque aí depois... O COI, assim, cara, mínimo que eu vejo de remuneração, 1,7%, 2%. Máximo aí pode variar, depende, né? Mas vou por aí de 3 a 5, depende do COI. Né? Na média, os COIs que a gente já trabalhou, 2,25, 2,50, 2, depende, E aí na entrada também. Na entrada também. E aí o COI a gente não vê mais desacordo do dinheiro até o vencimento, né? Então essa que é a diferença do COI. Fechou. Tá. Pessoal, top, né? Entramos em todos os produtos. Já me comprometo a transformar esse episódio em um artigo lá no nosso blog, sacre.digital. E aí todas essas são estimativas, né? Eu não posso cravar isso. Né? Cada produto é um produto. Cada produto é um produto, mas assim, aproximadamente isso. eu coloco lá, conforme o Hélio explicou aqui, fica mais fácil para você ler. Poucos vão sair para cima ou para baixo, né? Vai ter, sempre tem o desvio padrão ali, né? Fechou. Então aqui no link do episódio eu já vou colocar o link desse artigo para você acessar lá o nosso blog e talvez crie até um PDF lá, enfim, um materialzinho com essas taxas aproximadas, tá? Depois não adianta ir atrás do Hélio lá, não. Aproximado, pessoal. E aí, Hélio, com qual frequência essas informações serão divulgadas? Né? Eu sei que vai ter uma informação que vai estar na boleta, boleta por boleta, e vai ter um relatório, né? Como que ficou isso? Cara, assim, esse foi uma grande discussão no mercado, né? Que a CVM colocou que tinha uma regra. A regra é essa, vocês têm que divulgar. Mas ela não falou como, né, de que forma. Inclusive era para ter entrado em vigor no início do ano, né? Aí foi postergado, porque estava assim, muito enrolado. Tem um custo. São várias instituições. São várias instituições, cada instituição não tinha uma referência. Mas como que vai divulgar, né? Até para ter um padrão. Então, até isso a gente ainda vai saber como é que vai ficar, né? O BTG está divulgando assim. O fulano está divulgando assado, o ciclano do outro jeito. Então, isso a gente não sabe exatamente como é que vai ser, porque, cara, cada um vai divulgar de um jeito e acaba que daí o melhorzinho que divulgar ali, né, vira benchmark e os outros vão copiando. Então, teve um custo de implementação, né, porque o banco teve que desenvolver tecnologia, pôr no aplicativo. Então, assim, cara, não é simples, né, não foi um negócio tão simples de fazer. Mas, enfim, a postura que o BTG adotou vai ser a seguinte: o cliente, quando for aprovar lá a ordem, né, que é o push, tanto falam, vai ter um botãozinho lá da remuneração, taxa de remuneração. Ele clica ali, um izinho lá com a informação de quanto que é a taxa aproximada, né? Não tem como ser a taxa cravada, porque aí, cara, aí fica, talvez assim, demorar. Até para essa informação chegar, às vezes é uma operação de bolsa, o cara tem que aprovar rápido. Então, assim, não, eles pegaram uma taxa aproximada, então vai ter uma variação ali, então, assim, aproximadamente 1%, né? Vamos pôr assim. Então, vai vir assim, isso na forma, no momento da compra. Então, o cliente já vai ter uma ideia de quanto que é o custo dele já na entrada. Trimestralmente, daí, ou seja, a norma está entrando agora em vigor dia 1º de novembro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro. Dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, eles têm, a partir do dia 1º de fevereiro, eles têm que divulgar os gastos dos últimos 90 dias. Então, a cada 3 meses, eles têm que divulgar. Então, lá em fevereiro, o BTG vai dar um informe, e aí sim vai vir o gasto, né, com os custos de corretagem, enfim, custos da assessoria completo. E aí ele vai ver, de fato, quanto que saiu o assessor ganhou
R$ 1.000, o banco ainda ganhou mais 1.000, então assim, ó, o total deu R$ 2.000, né? Impostos, não sei o que, tá? Então vai vir um Vai ser um relatório, relatório bem completo. um relatório bem completo no detalhe. Não vai ser operação a operação, porque aí é mais trabalho ainda para montar, e a norma não exige isso, só exige assim, cara, qual que é a remuneração do banco e do assessor e do escritório. Valor Então vão vir essas linhas ali, qual foi o valor nos últimos 90 dias que ele acumulou. financeiro mesmo. Financeiro mesmo. Então assim, vai vir em reais. Ó, você gastou, né? Você gastou R$ 1.000 nos últimos 3 meses. É isso. E esses R$ 1.000 foram X para o assessor, X para o banco, X para o escritório. Basicamente é isso. Fechou. Tá. Pessoal, então se até aqui você teve alguma dúvida, quiser deixar pra gente aqui nos comentários do episódio, fica à vontade, que eu não souber, eu levo pro Hélio, a gente pesquisa e informa, ou também nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Pode falar com a gente por lá também. E aí, lembrando que tem link aqui na descrição para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre. Ô, Hélio, essa próxima pergunta aqui, já caminhando, quando a conversa rende, o episódio vai embora. E no caso do BTG, o banco pretende divulgar dessa forma, né? Como você já explicou, nas boletas ali com o izinho e os relatórios que serão trimestrais. Agora, do ponto de vista do assessor, tem muito assessor preocupado com isso? O que muda pro assessor? Rapaz, aí... Se tem, eu não sei, né? Não, se tem, eu não sei, né? Mas eu posso falar por nós aqui. Tá, eu vamos lá. tô tranquilo, né? Como eu disse, 60% da nossa receita já é aberta. Então, vai mudar um pouco a coisa ali na nossa vida, né, no dia a dia. A gente já tinha essa prática de ética, de transparência, então também não vejo problema. Mas, assim, para o assessor de mercado ali, né, que estava aprontando, Olhando assim, só para si, né? aí agora a gente vê isso com muito bons olhos. De novo, eu acho que essa transparência é muito importante, não só para o mercado como um todo, para o cliente principalmente, mas para separar o joio do trigo, né? E até para tirar de atuação aí os profissionais assim, que são... Cara, a gente já viu coisas assim, né, esquisitas, né? Graças a Deus a gente não teve nenhum processo até hoje, nunca tivemos nenhuma multa de CVM, de banco, de nada, de corretora que a gente passou. Nas reclamações, aí entrar no Reclame Aqui, cara, tranquilo também, nada que a gente fez fora do padrão. Então, assim, cara, do nosso lado, tô muito tranquilo, né? Nem pode também. Porém, assim, eu acho que vai sim ter um efeito positivo, né? Como eu falei, um efeito positivo aí pro mercado. E quem sabe, né? Aí eu vou. Quem sabe a gente até ganha mais clientes com essa história, né? O pessoal falou, você tá preocupado? Eu falei, cara, eu não, velho, eu tô achando que eu vou me dar bem nessa história aí, porque, cara, no caso se aparecer coisa errada, né, que pode ser que apareça para fora daqui, que aqui a gente tem o controle, né, de cuidar disso. Mas se aparecer, cara, vai ser uma oportunidade também de falar, ó, tá vendo? De trazer o cara para cá. Esse foi a colheita de trabalhar certinho, trabalhar de forma correta durante tantos anos, né? Às vezes o concorrente ali, né, fez coisa errada. O desleixado? E aí uma hora aparece, né? Uma hora vem a conta. Então, eu acho que trabalhar bem, a gente não está aqui para ganhar dinheiro em curto prazo, né? Está aqui para realmente construir relacionamento com os clientes, né? Montar uma empresa séria, dar oportunidade para as pessoas. Então, cara, nosso projeto aqui é de longuíssimo prazo, né? Então, não faz sentido fazer cagada no curto prazo, né? Para pagar. Para se dar bem. Para se dar bem, exatamente. Bom, se você está assistindo ou ouvindo até aqui e já ficou com uma pulga atrás da orelha, então eu vou te convidar a conversar com o nosso time, né? Tem link aqui na descrição para você falar com a nossa equipe comercial, ter um pré-atendimento ali, explica bem sua situação. Se você acha que você está mal alocado, né? Exatamente. Não só em termos de pô, tô gastando muito com assessoria, mas tô com valor, né? Um patrimônio alocado e a rentabilidade não tá legal. Pode falar com a gente também. Fica o link, né? Quando a gente conversa aqui. Isso, a gente deixa o link, aí ele... acho que é importante, pessoal, né? Falar aqui na câmera, né? Isso aqui. Importante, quem tem dúvida, quem tem uma situação, cara, né? E aí, como é que é? Não quero falar com o meu assessor, tem gente que tem medo às vezes, né? Não, como é que é? Você não consegue ver para mim, né? Tem disso, né? Assim, cara,
deixa o contato ali, né, se cadastra, que alguém vai ligar para você. Pode ter certeza que o nosso time vai entrar em contato e entender tua situação, entender tua dúvida, marcar uma reunião com o assessor e seguir em frente, né? Bacana. E aí outro destaque que eu faço também nesse momento é que aqui dentro da SAC nossos assessores são todos certificados, registrados com Ancor, Perfeito. em constante evolução e buscando sempre se especializar, né? É bom, é Então, importante você falar isso, né? Que a gente tá tão acostumado, cara, às vezes a gente acha que é normal, né? o cliente que tá acostumado também já entende esse assunto, mas para quem tá assistindo pela primeira vez, fala, mas o que esses caras estão falando, né? Da onde que são? Então, realmente, a gente cumpre uma série de exigências, né, da CVM, Uhum. né, do mercado, a gente tem certificações, isso é importantíssimo, bem lembrado. Muito obrigado. Disponha. Vamos para a próxima aí. Pô, bacana. E aí, então, para encerrar, Elion, o que a Sacre faz, né? O que é parte do nosso processo, né, do nosso trabalho, para sempre entregar transparência nas alocações? Eu acho legal a gente dar Sim. atenção ao corte aí, né? Vamos fazer aquele corte bacana. Então, quais ações a Sacre emprega, né, para sempre entregar transparência nas alocações? A primeira coisa, eu acho que é o modelo de atendimento nosso com o que a gente entrega de serviço para o cliente. Então, a gente já define na largada com o cliente uma estratégia, que é o Asset Allocation, que a gente fala tanto, né? Sim. Então, esse Asset Allocation é o que o cliente vai... é o planejamento dele, daquele momento que ele se tornou cliente para frente. E a gente revisa isso periodicamente. Então, ou seja, isso aí já dá uma tranquilidade para o cliente, porque ele já sabe, cara, o mapa está aqui, né? Não vamos sair do mapa, né? A gente não vai... Se eu definir que é 10% em bolsa, o meu assessor não vai fazer uma venda de 25% em bolsa, 30% em bolsa. Não, ele vai botar em 10%. E vai monitorar isso. Conforme o mercado muda, ele pode falar assim, cara, o próprio cliente pode demandar, cara, vamos aumentar para 20%, vamos diminuir para 5%, vamos sair da posição. Tudo isso é combinado, tá? Está em um planejamento. Está em um planejamento. Então, assim, o cliente tem um planejamento, ele pode ficar tranquilo que daquele momento para frente, ele vai, assim, ele pode cobrar do assessor que seja seguido aquele planejamento. Então, esse já é o principal processo que eu acho que resolve 90% do problema, né? E, claro, cada classe de produto vai ter uma receita, né? Antes dependia do assessor explicar mais ou menos quanto que era a remuneração ali em cada classe de produto. Agora ele vai ter ainda mais fácil essa informação porque vai estar na mão dele, né? Então isso é um segundo ponto positivo. Então, é um direito legal. Muito, muito, muito bom assim, né? Então, você falou legal de jurídico, né? É legal, mas muito bom, massa. Legal é top, mas também é legal do ponto de vista legal, jurídico, isso, é uma resolução. Exatamente, é um direito dele. Então, assim, primeiro ponto, independente de ter norma 179 ou não, o nosso processo de alocação já era meio que uma tranquilidade para o cliente. Segundo ponto, agora ele tem a ferramenta do próprio banco, que é poder ver a remuneração, né? Terceiro ponto, né, que aí já entra um pouco da gestão interna da SAC, que é olhar para a alocação de cada cliente, né? Então, por exemplo, numa oferta de um crédito privado, numa renda fixa mais apimentada, a gente limita, né? Então, dependendo do papel, 5% no máximo na carteira, dependendo do papel, 1,5%, 2,5%. Então, assim, a gente já tem uma política interna de alocação. Sim. Então, por exemplo, dificilmente a gente vai ver um cliente nosso posicionado num único título com 20%, 30%, né? Já aconteceu algumas vezes, mas, por exemplo, na primeira alocação, o cliente entrou com 5% naquele produto, aí conforme ele foi resgatando, aquele produto ficou e aí ele passou a ter um percentual maior. Beleza. Mas, assim, a gente monitora isso, né? Antes a gente monitorava o pós, agora a gente já está começando a monitorar o pré também, né? Então, assim, cara, tá saindo a oferta, eu vi que o assessor colocou uma reserva lá maior do que 5%, a gente já falou, opa, modifica essa boleta aqui, né? Tá, beleza. Então a gente já tem esse zelo. Então, o que eu falei, se não tivesse a norma, a gente já teria esse cuidado, esses processos internos
para não deixar a coisa perder, o assessor perder a mão, vamos dizer assim, né? Sim, total. Sim. Então, acho que é importante olhar para isso também quando você vai escolher a assessoria, né? Tá, como é que é? Como que vai ser o processo? E o monitoramento da minha carteira? Vocês vão fazer a carteira que depois vai deixar abandonada, né? Isso vai gerar uma receita na largada e depois provavelmente o assessor nem aparece mais para dar um retorno para ele, né? Então esse é um dos pontos que a Sacre tem de diferencial que ajuda, né? Ajuda bastante na tranquilidade para o cliente. Tudo isso. Exatamente. Pô, bacana. Bom, acho que é isso, Elião. O tempo desse episódio passa rápido, né, já passou também bem rápido, mas eu acho que a gente conseguiu abordar aí os principais pontos, né? Acho que era o que era importante falar, foi falado. Acho que, claro, se surgir dúvidas, né, deixa aberto o canal aí pro pessoal. Mas assim, a gente ainda também vai sentir quais são as dúvidas que vão surgir. A mudança atinge nós também, né? Não tem como. A gente está passando pelo processo, com o processo acontecendo, não tem como. Gente não sabe exatamente como é que quais dúvidas vão surgir, né? Então o modelo vai começar agora a rodar agora, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente está tranquilo. Acho que isso é importante. Fechou, Elião. Obrigado, então, pessoal. Você que assistiu até aqui, obrigado também pela sua companhia de novo. Se for novo aqui no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, boleta o joinha. É de graça, você ajuda muito ao YouTube entregar o nosso conteúdo. Hélio, CEO da Sacre. Cadeira está quase com uma cadeira cativa aqui no nosso podcast. Não sei se essa é a pretensão, mas está aumentando as participações. Né? Eu acho que 20% tá uma boa meta. Tá bom. Pode ser mais, mas assim, pelo menos 20, né? Acho que menos que 20. Mas assim, já começou a subir mais ali nos conteúdos da Sacre. Elião, obrigado pelo tempo aí, por participar de nós. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Obrigado. E lembrando, tem link aqui. Vou deixar 2 links, tá? Vou deixar o link do episódio do nosso Asset Allocation, a gente gravou aqui com o Rafa, então a gente destrinchou tudo que você precisa saber a respeito da estratégia de alocação do escritório e o link para você abrir a sua conta também no BTG Pactual. Antes, claro, você fala com o nosso time para entender seu momento e tal, suas necessidades, e aí, se for o caso, caminha para abertura de contas. Elião, obrigado, valeu. Pessoal, até a próxima. Valeu.